A vida é como um jogo de tênis. A cada frase, a cada palavra que a gente lança é uma jogada, é uma resposta. É tudo sobre o jogo da linguagem. E a língua, a partir dela a gente pode analisar o mundo, porque a língua funda a realidade. Quem fala isso pra gente é o filósofo austríaco do século XX, Wittgenstein. Um filósofo muito importante da filosofia da linguagem, que ensina pra gente como a gente pode utilizar isso que alguns tratam como objeto, que é a linguagem, para analisar o mundo e para nos analisar. Hoje, no podcast do Prof. Particular, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Um filósofo também muito esquecido, mas um filósofo muito importante na história da filosofia. Wittgenstein é um filósofo que nasce ali no final do século XVIII. Um filósofo de uma família muito abastada. E ele, austríaco, se interessa por filosofia e vai estudar com um dos maiores nomes da filosofia da linguagem. Um dos filósofos que acreditavam justamente nisso, que o papel da filosofia não era ficar fazendo várias relações sobre o que é o mundo, mas é analisar o mundo a partir da linguagem. A linguagem é uma das maiores manifestações do que é o mundo. Então esse filósofo começa com uma das suas principais ideias. Bom, se a linguagem é construída no mundo e em relação a ele, a linguagem é o espelho perfeito do mundo. A linguagem é basicamente isso, uma representação do mundo, igual, equivalente. E ele vai falar, bom, nós podemos ter certeza do que é o mundo analisando a linguagem. Só que é muito interessante que esse filósofo é um filósofo que amadurece muito. E basicamente ele tem duas grandes obras, uma na sua fase da juventude, uma na sua fase madura. E depois de passar um tempo, ele passa um tempo onde ele abandona o professor, ele vai viver no campo, vai ser professor de filosofia no ensino médio, vai ser professor de filosofia também no infantil. Basicamente é isso, ele vai realmente se afastar, sair um pouco da vida urbana, sair um pouco até realmente do estudo da filosofia para dar aula, que era uma paixão que ele tinha. Só que aí ele começa a ouvir muitas críticas a essa obra. Ele percebe como filosoficamente ela tem problemas, ela é inconclusiva. Então ele vai construir a sua grande obra. E nesse tratado, ele fala justamente essa frase do jogo de tênis. Só que ele fala que, bom, é isso, cada linguagem, cada frase que a gente solta, cada palavra, cada intenção de dizer é uma jogada. Só que não é só uma jogada. Na linguagem a gente contém regras da vida. Não é? Quando a gente diz alguma coisa, não é só sobre o que é o mundo e como ele é, coisas que a gente vê. A gente não diz só armário e tem um armário ali. Mas a gente diz na nossa linguagem também a forma como a gente deve lidar com o armário. Também tem na nossa linguagem representações da gente, ordens e regras do mundo. Então é como se na linguagem já tivesse contido as regras e por isso a linguagem ela é um pouco maior que o mundo. Tem mais coisa. Construímos mais coisas que não têm, às vezes, representação direta no mundo. O que ele vai dizer também é que a cada frase que a gente faz, a gente não tá só fazendo uma jogada, mas a gente tá mudando as regras do jogo. Porque nem todo mundo domina as regras do jogo da linguagem. E é como se cada pessoa, cada grupo tivesse as suas próprias regras. Ele realmente quebra essa coisa do universal de que todo mundo sabe as regras da linguagem, ou melhor, todo mundo sabe os impactos daquilo que diz. Isso é muito importante para ele. Então ele vai falar que cada pessoa que
vive e diz e constrói o mundo a partir da linguagem, basicamente tem uma subjetividade precária. É isso porque nós não temos uma consciência coletiva. Cada dizer, cada não dizer, às vezes acaba se contradizendo. Por isso que ele diz que essa coisa cartesiana, ou seja, lembra do Descartes, que diz que basicamente eu penso, logo existo. Então ele fala realmente que o pensar gera o conhecimento. E para o Descartes, todo conhecimento é objetivo, todo conhecimento tem um sentido em si. Para o Wittgenstein, não. Para o Wittgenstein, parte do que dizemos tem sentido, mas uma outra parte carrega o não sentido. Porque é isso. Nós às vezes não sabemos o impacto daquilo que dizemos. É como se nós estivéssemos realmente jogando tênis e nós não tivéssemos totalmente o controle de para onde a bolinha vai. O melhor, ele fala que às vezes muitos dos jogos de tênis que a gente faz é sem a bolinha. Nós construímos regras. Cada jogo de tênis que a gente faz com cada pessoa é próprio e nós moldamos no ato da fala. Cada pessoa modela as suas regras, cada pessoa basicamente tem o seu papel na construção do mundo. E essa é a chave. Ele fala que a língua funda o mundo, e é justamente nessa ideia de que, por mais que o mundo exista em si, ele só ganha sentido a partir do nosso nomear. E o nosso nomear não é só dar nome, mas é isso, é construir sentido. E o sentido opera na nossa ação. Então, o principal movimento que deve ser feito não é só analisar a linguagem, mas é operar o mundo a partir dela. E reconhecer que a nossa linguagem tem impactos, e às vezes impactos que nós não controlamos, é essencial para a gente reconhecer o poder do jogo da linguagem. Um professor da USP de filosofia, chamado Arthur Gianotti, lançou recentemente um livro onde ele fala um pouco de Wittgenstein e Heidegger, que tem um programa que eu já falei aqui, é um dos primeiros programas, dos primeiros podcasts que você pode ir lá ouvir. Aí ele comentando sobre a obra do Wittgenstein, ele traz o Wittgenstein para o nosso mundo, para o mundo contemporâneo. E ele começa a pensar a questão do STF tá lá determinando se pode ou não pode prender em segunda instância. Foi uma votação, uma decisão que gerou muita polêmica, porque também foi a decisão que acabou soltando o ex-presidente Lula. E aí ele fala assim, bom, se Wittgenstein estivesse falando com eles, Wittgenstein ia dar risada. Ia dar risada porque eles estão fazendo exatamente o que Wittgenstein fala, que é olhar a linguagem no específico e não encarar que a linguagem tem impactos que eles até poderiam pensar, impactos que eles não controlam, mas é isso, é reconhecer que o jogo da linguagem, que cada frase que falamos está muito para além daquele sentido específico naquele contexto, mas tem um impacto no mundo. Por exemplo, quando eu tô lá e eles falam que eles estavam, todos os juízes estavam lá em volta e estavam determinando se, olhando a Constituição, aquele pequeno trecho, se a pessoa era ou não culpada antes de todos os seus recursos serem gastos. E até como último recurso é a ida até o STF. Então você tem uma primeira instância, uma segunda instância. Isso sobe até você chegar no seu caso julgado no STF. E isso foi votado e foi determinado que realmente eu não posso ser declarado culpado, eu não posso ser preso até que todos os meus recursos sejam gastos. Só que aí eles não colocam na equação, ou pelo menos não expõem que estão colocando isso na equação, que você tem um sistema judiciário que é muito caro e oneroso para esse sistema, e principalmente para aquele que é acusado, ficar pedindo recursos e chegar até o STF. Basicamente, o recurso de chegar até o STF são realmente para empresários, para políticos, para pessoas que têm muito dinheiro a investir ou que têm um patrocínio de alguém ou de uma empresa para que essa pessoa realmente use todos os seus recursos. Na situação cotidiana, nesse número gigantesco que a gente tem de população carcerária, não vai ser impactado. O que vai acontecer é basicamente aumentar o número de prisões preventivas.
Então você mudou alguma coisa da realidade, você mudou a leitura de um texto, mas num contexto específico, sem lidar com o funcionamento do sistema, sem lidar com o impacto daquilo que foi dito no funcionamento do sistema, que não necessariamente muda, mas o sistema só se readapta. É como se realmente essa mudança do judiciário tivesse sido feita para soltar figurões, soltar políticos, soltar empresários. E é isso que a gente precisa analisar também. Não se trata de analisar a realidade a partir do sentido exclusivo daquilo que é dito, mas é preciso conectar o nosso jogo da linguagem ao mundo. É preciso trazer cada frase, cada sentido para o funcionamento do sistema em que vivemos. E é no sistema, é no contexto que essas palavras ganham sentido. É no funcionamento do sistema que essas palavras ganham impacto, controlável e incontrolável. Mas é importante para analisar o mundo não tratar de uma linguagem externa isolada, mas de tratar a linguagem no mundo. Para você também que está fazendo vestibular, é muito importante lembrar dessa relação. Wittgenstein é um filósofo da linguagem e basicamente ele vai falar dessa relação que tem a linguagem com o mundo. Como eu posso estar analisando o mundo a partir da linguagem? E lembrar que para o filósofo Wittgenstein, para o filósofo jovem, que não é o do Tratados Filosóficos, ele acredita que a linguagem é igual ao mundo. Para o Wittgenstein maduro, ele acredita que a linguagem carrega um pouco a mais de coisas que o mundo. Ele também vai criticar muito os filósofos metafísicos. Ele vai dizer que o papel da filosofia não é ficar construindo frases de difícil representação ou difícil entendimento. O papel da filosofia é somente analisar esse objeto que é a linguagem. Obrigado por ouvir esse podcast de Humanidades da iniciativa do Professor Particular. Nesse momento de isolamento, nós do Professor Particular pensamos nessas iniciativas de podcast para te ajudar no estudo. Então, para nos ajudar, curta nossa página, compartilhe o nosso conteúdo. Eu sou o professor Adriel e eu quero deixar aqui o meu convite para você ouvir os outros episódios dessa série. Um abraço, fiquem bem.